Agora, o que é interessante da gente pegar aqui esse tema é que talvez ele não agrade a todos os cristãos por causa dessa palavrinha aqui, filosofia, né? Alguns cristãos têm um pouco de pavor ou de uma espécie de não gostam muito de filosofia. Alguns se questionam se filosofia é para cristãos. E aí vem essa pergunta, vamos começar por ela. Qual é a relevância da filosofia para o cristão e qual a conexão entre ela e a teologia, como nós vemos aqui nessa obra? Perfeito. Bem, você fez duas perguntas aí, né? A primeira é qual é a Exato, importância e a segunda qual é a conexão entre uma coisa e outra. E eu confesso a exato. você que, embora elas pareçam perguntas simples, elas são perguntas bastante complexas, sobretudo a Uhum, segunda. Talvez a primeira uhum, seja até mais tranquila do que a segunda pergunta, que as pessoas sim, geralmente acham que é mais fácil, né? Qual é a relação entre teologia e filosofia? Saor, essa é uma pergunta muito difícil de ser respondida. Por quê? olha Porque aí. eu tenho dito que isso é algo mais fácil de ser percebido quando você está fazendo ou lidando com as duas disciplinas, do que Aham, propriamente é fácil, isso é mais fácil ser percebido do que distinguido teoricamente. Distinguir entendi. teoricamente as fronteiras da teologia e da filosofia é uma tarefa bastante complicada, porque elas são disciplinas que, em termos de preocupação, muitas vezes se sobrepõem. Então, Sim, por exemplo, uma das perguntas que a filosofia sempre procurou responder é: qual é a realidade primordial? Ou seja, aham, qual é aquela realidade de onde todas as coisas vêm, de onde todas as coisas se sim, originam? É óbvio sim, que essa sim. é uma pergunta por quem é Deus, não é? Essa é uma Aham, pergunta dessa natureza, embora a filosofia não a formule assim, porque a sua preocupação nem sempre é uma preocupação teológica. Mas essa sim, pergunta é a primeira resposta que a teologia oferece, que é Deus é verdade. a fonte originária, a fonte primordial de todo ser e de toda predicação. Então, Aham, é muito difícil a gente distinguir as duas coisas. O que a gente sabe é que elas têm, a princípio, objetos de análise diferentes. Então, enquanto a uhum, preocupação da filosofia é mais com a revelação geral, a preocupação da uhum, teologia é mais com a revelação especial. Então, eu diria que a filosofia está lidando com os fundamentos da realidade, estudando sim. primordialmente a revelação geral de Deus. Sim. É até Enquanto, bom a gente qualificar, perdão cortá-lo, mas sim, qualificar um pouco os termos, porque eles são bem comuns no meio de estudo teológico, mas talvez não para todos os nossos ouvintes, né? A diferença, então, entre a perfeito. revelação geral e a especial. Revelação geral é a revelação que Deus dá de si mesmo através das obras das suas mãos, aquilo que ele criou, e através das obras da providência. A criação e a história são os dois meios através dos quais Deus se revela nisso que a gente chama de revelação geral. Enquanto revelação especial é a revelação de Deus na Escritura, no texto sagrado. E esse é o objeto mais primário da teologia. Então, a teologia está desejosa de compreender aquilo que Deus revelou em sua palavra, enquanto a filosofia está lidando com os fundamentos da existência, do conhecimento e dos valores, com uma preocupação maior na revelação geral. Então, eu diria que não é muito simples distinguir essas fronteiras. É mais fácil você saber que você está lidando com teologia e filosofia quando você está fazendo essas coisas. Mas eu acho que uma boa maneira de distinguir é pensar nos seus objetos mais diretos, porque as suas preocupações muitas vezes se encontram. E a segunda pergunta que você fez, que na verdade foi a primeira, por que filosofia seria importante para um cristão, né? Exato. Eu fiz essa conexão já com as duas perguntas, justamente porque eu também percebo, como o senhor falou aí, essa dificuldade em distinguir uma da outra, né? Eu imaginei que, inclusive, na hora de falar
qual a relevância da filosofia para o cristão, não ia ter muito como fugir de conectar, de responder essa Perfeito. pergunta da conexão entre elas, né? É isso Mas pode mesmo. seguir aí. E eu acho, Saor, que o Frei me ajuda muito na própria obra que a gente Uhum. tá comentando aqui, porque na página 52 e 53, ele Uhum. vai responder essa pergunta e vai dar 3 razões diferentes pelas quais a filosofia seria útil para o cristão e especialmente para o estudioso de teologia. E as razões são Muito bom. basicamente 3, né? A primeira razão é que a filosofia ela possibilita maior clareza de pensamento e de raciocínio. Então, é muito típico do pensamento filosófico essa questão da clareza, da argumentação persuasiva, da profundidade teórica. Então, é bom que um cristão, a quem Deus se revelou por meio de um texto que precisa ser compreendido, de alguma forma sistematizado, aplicado, desfrute dessa clareza de raciocínio, clareza de pensamento, que é característica da filosofia. Então, esse é um benefício da filosofia para os cristãos. O segundo Excelente. benefício que o Frame apresenta aqui é a influência, ou conhecimento da influência que a filosofia exerceu historicamente sobre a teologia. Então, Uhum. muitos dos dogmas teológicos, muitas das doutrinas com as quais nós estamos acostumados, eles dependem de conceitos que são originalmente filosóficos, ou são conceitos da Uhum. filosofia. Então, deixa eu dar um exemplo aqui. Quando a gente fala da doutrina da Trindade, a gente fala Verdade. muito de essência e pessoa, de Uhum. substância e pessoa, não é? Deus é um Sim, em sim. essência, mas são 3 Uhum. diferentes pessoas. Minha pergunta é: de onde é que Uhum. vem esses conceitos de essência, substância, pessoa? Esses conceitos vêm da filosofia e foi uma apropriação que a teologia fez para explicar o dogma da Trindade. Quando a gente fala, por exemplo, da presença de Cristo na ceia, que é um debate teológico histórico aí, né? Então a gente fala, por exemplo, de substância e acidentes, né? De onde é que vem esses conceitos substância e acidentes? Eles vêm de Aristóteles, da própria filosofia grega, não é? Então, esse é o segundo benefício de um cristão conhecer filosofia. Ele vai lidar melhor com conceitos que a teologia ao longo da história apropriou do ambiente filosófico. E a terceira razão que o Frame dá, aqui na página 53, é que ao longo da história, a filosofia foi uma das disciplinas que mais ofereceu desafios à teologia. Então, é muito interessante isso. Ao mesmo tempo em que ela é uma disciplina que mais ajudou a teologia na sua construção, é um campo do conhecimento que mais desafiou a teologia, tendo em vista o fato de que muitos dos pressupostos filosóficos ao longo da história não estavam de acordo com a revelação, que é a base ou a fonte do conhecimento teológico. Então, muitos filósofos no passado, por exemplo, construíram argumentos com a finalidade de questionar coisas caras para a teologia, como a existência de Deus, a natureza de Deus, a pessoa do Redentor e etc. Então, todas essas coisas, a presença do mal no mundo, não é? Então, todas essas coisas foram objeto, de certa forma, de críticos, filósofos da teologia, e conhecer essas críticas e etc., também é muito importante para o teólogo.